Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Estava pensando, com os meus botões aqui, esse ano eu vou entrar na academia. Desse ano não passa. Eu vou malhar, vou puxar ferro, vou estar com um corpo legal. Verão tá chegando, final do ano vou pra praia, piscina. Tá feito. Pensamento certo. É isso que eu quero. Ai, amado. Mais uma. Aqui, Fábio Mikio Kikuchi. Tô sua consciência falando, bonitão. O que você vai fazer na academia? Fala pra mim. A gente já não foi uma vez? Aí chegamos lá, com essa determinação toda que não dura nem 2 dias, tá? Chegamos lá e você falou até assim: eu vou pagar um trimestral, porque aí eu vou vir, não sei o quê. E o que aconteceu? Não fomos nem um mês. Você tem certeza? Meu Deus, esses pensamentos aqui tá acabando com meus planos. Meu Deus do céu. Tô acabando nada. Tô colocando pra você a nossa realidade. Olha, para esse pensamento. O passado não determina o que eu vou fazer agora. Eu tô determinado. Vai ser assim. Eu já tô me vendo. A Fernanda me ensinou a montar o mural dos sonhos. Eu me coloquei lá. Usei até a inteligência artificial. Tô sarado. Lá em Cancún. Legal, lá em Cancún. Perfeito, perfeito. Só que antes de chegar lá em Cancún, com seu corpinho sarado, a gente tem que passar pela porta da academia. E lá só tem marombadinho. E aí você vai entrar, eles vão ficar olhando pra você falando: o que esse cara tá fazendo aqui? Pra que a gente vai passar por esse julgamento? E daí? Deixa falar. Deixa falar. Se não tiver esforço, não vai ter resultado. Eu quero ter o resultado dos caras marombados. Eu vou ter que passar por isso. Não tem jeito. Tá bom, não tá adiantando o que eu tô falando, né? Agora você vai ver. Queridão, pensa aqui comigo. Que mês nós estamos? Chegando em novembro, outubro rosa, né? Depois novembro azul. Então, e depois vem o quê? Natal vermelho, beleza? Aquele pavê de pêssego que nós amamos. E aí, como é que faz? A gente vai na academia ou vai entrar? Já vai entrar nas comilanças. Festa de fim de ano. Festa de fim de ano começa 2 meses antes. Vamos deixar pro ano que vem? Ano que vem a gente entra. Até água na boca. Aquelas coisas gostosas, né? Mas sem dieta não adianta, né? Tem que malhar e fazer dieta. Sabe de uma coisa? Eu não vou em todas as festas. Pronto, tá resolvido. Eu vou só aquela de tá família. bom. Como um pouquinho, como as frutinhas ali, ó. Saladinha, tô de boa. Ai, você acha que Certo? você vai resistir? Fala sério. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer um acordo, né? Porque eu também quero comer, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Como a gente tá chegando no fim do ano, acabou as festas, aí vai ter o ano novo, dia 1 de janeiro. Dia 2 de janeiro a gente tá meio com o pandu cheio, não vai dar pra gente ir na academia. No dia 3, a gente vai lá e faz a matrícula. O que você acha? Não é uma boa ideia? Olha, a minha consciência aqui me sabota, mas ela até que teve uma ideia boa, viu? Então, combinado. Dia 3 de janeiro, não estou falando o ano, a gente vai lá na academia. Tá bom, isso, fechou. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. A gente acabou de fazer uma encenação do que seria uma autossabotagem, né? Claro que eu ganhei. Óbvio, sou ótima nisso. Então, o tema de hoje é autossabotagem. E para isso, eu trouxe meu amigo Fábio Mikio. Olá, pessoal. O papel de ator aqui tá fantástico. Pessoal, curtam, compartilhem esse vídeo, comentem, se inscreva no canal, que esse vídeo vai chegar em Hollywood, tenho certeza. Oscar garantido. Eu e a Fernanda... Tapete vermelho, galera! A gente quis colocar aqui para vocês, mais ou menos, como é uma autossabotagem.
Realmente é isso. Autossabotagem é do nosso psicológico. É consciente ou inconsciente. Pode ser sutil ou não. Ela pode ser mais branda. Só que assim, somos nós que criamos. É aquela vozinha que fica na nossa cabeça, que fica falando, colocando os obstáculos para a gente não atingir nosso objetivo. Então, a gente vai expressar hoje para vocês quais são os problemas dela, o que que ela pode causar e, melhor ainda, como a gente excluir elas da nossa vida. Como vocês perceberam, tô craque nisso aqui, né? Tô craque em sabotagem. Por quê? Na nossa vida, o tempo inteiro a gente se sabota. Se nós não prestarmos atenção, o tempo inteiro nós nos sabotamos. Às vezes, como eu falei para vocês agora, pode ser sutil. Sutilmente, eu troco uma atividade diária minha por alguma outra coisa que vai me dar prazer momentâneo. Ou então, ela pode ser um pouco mais severa, mais pesada, que é uma procrastinação. Deixar para depois o meu objetivo. Porque eu auto me saboto. Você precisa ter dopamina, tá? São prazeres, bem-estar que vai proporcionar ao seu corpo. Quando eu me saboto, quando eu vou ter um problema vou ter que assumir um objetivo, trocar de emprego ou fazer alguma meta que eu tanto quero, e eu vejo que essa meta ela é trabalhosa, tem dificuldade, eu me coloco na posição do sabotador. Por quê? Porque assim, quando eu coloco alguma barreira nisso, eu deixo o estresse e a ansiedade que aquela atividade vai causar em mim, e dessa forma eu libero um pouco de dopamina. Então, olha só que interessante. Por esse motivo, nós nos sabotamos, pelo esse pouquinho de dopamina que você libera. Esse simples pouco de dopamina. Entende? Uhum, Então, sim. o seu cérebro identifica: ai, tá bom, não precisamos mais correr atrás disso agora, vamos deixar para depois. Foi essa sensação, né, nessa interpretação que eu tive no final, falando, nossa, legal, combinado. Então, ano que vem eu começo, então deixa para depois. Vou curtir minha vida, tô na minha zona de conforto, não preciso me esforçar, né? Então, tá tudo certo. Então, é isso que você tá falando, né? Esse Sim, momentinho que você dá aquela relaxada. Ah, deixa para depois, né? É interessante, Fernanda, que esse sabotador é uma criação nossa. É alguém, vamos colocar entre aspas, né? Que a gente permitiu que entrasse na nossa vida. E essa permissão foi dada por vários motivos. De repente, um trauma de infância, ou alguém significativo na nossa vida disse assim: você não é muito inteligente, você não vai conseguir. E isso marcou a gente de tal forma que a gente assumiu isso como uma afirmação verdadeira. E isso está dentro da gente lá, ocupando um espaço que não deveria, porque a nossa natureza, quando a gente foi criado, vamos colocar assim, quando a gente saiu de fábrica, a gente saiu com todo o potencial, com toda a capacidade do mundo de realizarmos, de aprendermos e de sermos felizes. Essa foi a nossa configuração. E a vida é isso. A vida, ela tem um caminho que vai mostrando para a gente como a gente é capaz. Os desafios que a vida traz para a gente vai evidenciando isso. É só pegar o nosso passado, a nossa história. Quantas passagens a gente teve que foram desafiadoras, que colocaram a gente numa situação de sair da zona de conforto e a gente superou. Às vezes aconteceu da gente não ter o sucesso que a gente esperava, porque a própria definição de sucesso talvez esteja equivocada na nossa cabeça, sabe? A gente pensa muito no sucesso, no resultado final. Então, você pensa, nossa, eu vou fazer dieta, vou chegar no meu peso. Legal! Essa expectativa tem que existir. Vou fazer um curso, vou me formar, vou entrar no emprego numa multinacional, vou ganhar bem. Legal! Uma expectativa totalmente válida. Isso motiva a gente. Só que a gente define sucesso como esse resultado. E o sucesso não é isso. É essa redefinição que a gente tem que fazer. Todo o percurso que a gente corre para chegar no sucesso ou no resultado, na verdade, seja ele positivo ou negativo, ele já é o motivo do seu sucesso.
quando me coloco com coragem de deixar essa vozinha que está me atrapalhando, né, a atingir esse meu objetivo, e falo assim, não, eu vou fazer acontecer. Isso já é um motivo de sucesso. Você já começou a ter sucesso aí. Quando você persiste nesse caminho, quando a gente persiste nesse caminho, sem desistir, sem se deixar sabotar e abandonar o projeto que a gente tinha, já é o sucesso. Quando eu chego no final do processo e obtenho o resultado é somente o resultado. Ele é o fruto de tudo o que aconteceu. Pode ter dado certo, pode não ter dado certo, não tem importância. Claro, tem importância, claro. Mas se a gente foca o sucesso como o percurso que eu corro, o quanto eu angariei de experiências, quanto que eu cresci nesse caminhar, quanto que eu aprendi, evoluí, eu estou mais preparado para outros projetos. Aí sim, para ter sucesso que eu almejo, com o resultado que eu almejo. Mas o sucesso em si foi esse movimento de evolução, de crescimento. E essa eu vejo que é uma forma da gente lidar com os sabotadores, quando a gente entende o que é a nossa vida. A nossa vida é um conjunto de oportunidades para a gente aprender, para a gente evoluir. Então, quando a gente trilha esse caminho e a vida vai trazendo para a gente diversos desafios, você não se deixa abater por alguns pensamentos sabotadores. Né? Ah, não tem a condição perfeita. Ah, eu não sou capaz. Ai, eu não consigo. Né? Então, são pensamentos que a gente foi alimentando e criou um ser mesmo que está morando dentro da nossa cabeça e fica palpitando na nossa vida. Muito obrigada pela participação de todos, né? Eu acho que ele já falou tudo. Não falei deixou não. Nada para mim. Imagina. Né? Uma coisa que você estava falando que eu achei muito interessante dessa vozinha da nossa cabeça, sabe? Uhum. A gente coloca... eu gosto de falar assim, você é o que você alimenta. Sem Entendeu? dúvida. Então, assim, a autossabotagem, se eu alimentá-la, ela vai estar presente na minha vida. E ela vai crescer. Ela vai crescer. E ela vai te dominar. E ela tem uma potência. Uhum. Não, gente, e ela domina mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui. Foi ontem, não foi? Foi. Você Foi comentou ontem. Contei ontem pra ele. É que a gente se reúne quase todo dia. Então, assim, ontem eu levantei, né? E eu vou fazer minha atividade física e tal. Olha só, eu comecei na minha cabeça assim, hoje é segunda. Então amanhã eu corro de manhã e caminho à tarde. Aí eu pago de hoje, né? Então eu não vou hoje, né? Então assim, pra mim tava tudo bem. Aí vem aquela sensação que eu falei no começo, da dopamina, tamo de acordo, né? Só que aí você pensa, não, peraí, eu não posso fazer isso. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu tenho que cumprir, né? Por que eu vou deixar para amanhã o que eu posso estar fazendo hoje? Então, aí eu peguei, levantei e fui fazer a minha corrida que eu faço todo dia. Então, assim, a autossabotagem, você tem que ficar muito esperto. Você tem que ficar muito esperto. Você tem que colocar na sua cabeça que ela vai vir. E ela é poderosa. Ela é muito poderosa. Sabe? Ela te convence. Ela consegue te convencer. E, né, a gente fez uma encenação aqui da academia. Eu tenho certeza que o pavê de pêssego foi que te derrubou. Eu tenho certeza. Acho que pior que ele é o cheesecake. Que eu não gosto de queijo. Então, com certeza, não ia me estimular em nada a desistir. Então, mas a gente coloca umas coisas assim, né? Que nem eu sempre procurei coisas na minha vida para pôr como desculpa algo que eu tinha que fazer, né? Eu lembro uma vez que eu fui num médico e ele falou que eu tava com um problema no coração, né? E aí ele falou assim, ele falou o que eu queria ouvir, na verdade, ele falou o que eu queria ouvir. Ele falou, Fernanda, você não pode varrer o chão. Se você varrer o chão, você pode morrer a qualquer momento. Meu Deus do céu. Aquilo assim me assustou, lógico, né? A primeira coisa que eu pensei, eu não posso fazer atividade física. Eu não preciso! Olha que bênção! Uma desculpa que eu achei na minha vida, sabe? Depois eu procurei outro médico, desse eu não gostei. Ele falou assim, pula de paraquedas, não acontece nada. Caraca!
Então, foi assim, gente. Então, assim, às vezes a gente se coloca numa posição que a gente quer estar lá, entende? Que nem assim, outro dia eu fui correr, Uhum. comecei a correr, e aí eu comecei a sentir uma dor no joelho. Eu falei, ai, tá doendo no joelho, vou parar. E aí eu parei de correr, aí eu peguei e falei assim, não, peraí, deixa eu tentar uma intensidade um pouco mais forte, para ver se vai continuar. E aí eu fiz a intensidade mais forte e parou a dor. Olha. Entendeu? Depois eu voltei na intensidade que eu vou, senão eu ia morrer, lógico, né? E a Uhum. pessoa que não é tão atleta assim. Aí eu voltei na intensidade. Então, é assim, a gente às vezes tá cansado. Às vezes Uhum. estamos com esse problema. O dia foi cansativo, você tem muita preocupação e tal. Só que assim, não adianta eu procrastinar, Uhum. porque vai estar lá. Uhum. Eu vou ter o alívio imediato, né? Sim. Aquela sensação imediata. Só que ele vai estar lá. Que nem, por exemplo, eu tenho duas alunas, vocês duas, sabem quem são vocês. Que elas, assim, elas começam o meu curso, passa 2 meses, elas param. Começa meu curso, passa 2 meses, elas param. E não estou falando que elas são pessoas que não são extremamente inteligentes. Aí que tá, elas são demais de inteligente, muito inteligente. E aí elas param, mas por que que elas param? Ela procrastina o curso delas, porque elas têm medo do sucesso. Olha, existe isso, Existe Fernanda? isso. É muito engraçado. A gente acha assim que você se sabota porque você não é capaz, Você tem medo você de do fracassar, do que os fracassar, outros vão vão dizer. dizer. Você tem medo disso. Mas a autossabotagem também é porque você vai ter sucesso, você vai ficar em evidência, você vai ter mais responsabilidade. Então, olha Hum. só. Então, a autossabotagem não é só para um lado, é para o outro. E Uhum. eu, como boa antissabotadora, eu coloquei uma multa gigantesca para elas agora se elas pararem o curso. Eu tô estimulando, tô estimulando. Não, e é verdade, sabe? Às vezes a gente precisa usar esses artifícios na nossa vida para não se sabotar. Entende? A Uhum. gente precisa parar, olhar, falar, por que que eu me saboto? E para isso é o que a gente sempre fala. Eu preciso ter uma reflexão da minha vida. Que Sim. nem você estava falando aí, que às vezes a minha sabotagem é uma coisa do passado, ou Uhum. alguma coisa que falaram para mim, Uhum. entende? É o que eu sempre falo. Passado, deixa lá, deixa lá, entende? Não, ele não vai te ajudar aqui, não vai te Uhum. ajudar aqui agora. E não vai te definir o seu Não vai, futuro, o seu não vai, presente. Não não vai. vai, não Você vai tem que definir. ter o controle da sua vida. Sim, que nem você falou, ai, alguém uma vez falou para mim que eu não era capaz. Uma vez falaram para mim isso, Uhum. né? Uma vez, ó, vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Como eu fiz bariátrica, né, para o meu processo de emagrecimento, eu fiz bariátrica, acho que já faz 10 anos que eu fiz a bariátrica. Quando eu fui no médico, eu pesava 160 quilos. Uhum. Aí eu cheguei lá, ele falou assim: olha, a gente vai fazer a bariátrica e tal, mas você não vai baixar menos que 100. Uhum. Pô, quando você tem 160 quilos, você pensa assim, pô, 100? Tô no lucro, né? Uhum. Tô no lucro. E aí eu aceitei e tal. E minha vida inteira eu fui com essa ideia, entende? Eu nunca vou baixar do 100, nunca vou baixar do 100, porque um médico falou pra mim, né? Uhum. O Sim. cara que me operou, né? E aí eu vi as outras pessoas que fizeram a mesma cirurgia que eu, magras, no peso delas. Eu falei, mas qual é a diferença? Qual a técnica diferente que ele usou? Pode ser, pode ter usado técnica Uhum. diferente. Só que eu perguntava. Eu Aham. perguntava, falei, qual a técnica que ele usou em você? Uhum. Né? E eles falavam que era a mesma técnica que a Uhum. minha. Então, assim, a minha autossabotagem, alguém falou pra mim, né? Olha só, alguém falou, eu acatei isso e eu uso isso como artifício para eu não evoluir. Ele pôs um limite para Pôs um você, né? limite. E você Sim, acreditou que esse era o seu limite. sim, E a sua régua ficou ali, né? Você não sim, mas, passava mas dela. a gente deixa ali, não porque só o cara falou, porque eu aceitei. Foi Foi conveniente também, né? conveniente para mim, Uhum. entende? Então, assim, eu não vou ter que me estressar, eu não vou Uhum. passar ansiedade, porque queira ou não, gente, quem já fez dieta? Que todo mundo já fez, tenho certeza. Levanta a mão quem não fez, né? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo quem nunca fez, né? Então, quem nunca fez dieta?
Até outro dia eu tava conversando com a minha irmã, a do meio, ela é magra, né? Ela tá de dieta. Meu Deus do céu. Ela vai sumir. Não, ela tá indo bem. Então, assim, então você olha assim, uma pessoa que é magra, de dieta, então todo mundo faz dieta, né? Então, quando você faz dieta, pô, à noite você quer. Pô, meu sonho é comer arroz, feijão, bife, batata, tal, tudo. Na noite, né? Não, eu como um pedaço de melancia e uma gelatina. Uau. É à noite, entende? Uhum. Não, tem esse negócio, não janta depois das 6. Não Uhum. janto depois das 6. Então, assim, isso pra mim é estressante, né? Quem não quer comer, quem não quer ficar bem, né? Porque a Uhum. comida te traz prazer, vamos dizer Sim. assim, né? Então, assim, quando você tá nesse processo, você tá ansioso, você tá estressado. Só que, assim, é momentâneo isso. Depois vem sua recompensa. E aí Uhum. você tem uma liberação de dopamina, né? Uhum. Que eu sempre falo assim, quando você autossabota, você tem essa liberação de dopamina. Uhum. Tem. É normal você ter esse prazerzinho, porque você não vai ter estresse. Uhum. Você não vai ter ansiedade. Legal. Só que assim, quando você começa a andar no seu objetivo, passando as barreiras que você começou a criar, aí você acorda um dia e fala: olha, ontem eu fiz atividade, eu fiz meu projeto, segui minha meta, cumpri minha meta. Beleza. No dia seguinte, fala: olha, ontem também. E você vai tendo essa liberação de dopamina todos os dias, a todo Aham. momento. A todo momento que você para e pensa: olha onde eu tô chegando. Entende? Uhum. Você tem essa liberação. Então, Uhum. assim, para você ver que a sabotagem, ela tem uma liberação momentânea. E ela te mina, né? Mina suas forças para chegar nesses movimentos maiores de satisfação. E isso acontece de uma forma muito inconsciente muitas vezes, Sim. porque a nossa vida ela é cheia de automatismos, né? A gente vive a vida e reage, e você nem está prestando atenção na resposta que você está dando àquela situação. Simplesmente a gente está acostumado. E essa vozinha, esse serzinho que fica sabotando a gente, ele fica jogando informação para a gente e a gente nem está percebendo. A gente nem questiona mais. No início, né, quando aconteceu uma determinada situação, alguém falou que você não era capaz, você fala, não, será que eu não sou capaz? Mas depois passou e aquilo ficou incorporado na gente. Só que isso não é a gente. Isso que a gente tem que ter essa distinção, né? O sabotador, a gente criou como se fosse um ser mesmo. Ele está dentro da gente. Só que ele atua de uma forma, às vezes, tão, vou chamar de sutil, né? Tão imperceptível, porque a gente está tão no Tão tão ardiloso, tão ardiloso ardiloso, que a gente nem tipo né? Lúcifer. Que a gente nem percebe mais, né? Por isso que aqueles momentos que a gente tem que ter com a gente mesmo, de reflexão, de pensar, o que eu quero da vida? O que é importante para mim? Né? Quais são as minhas habilidades? Fazer esse reconhecimento. É isso que vai trazendo para a gente a possibilidade de sair desse automatismo. Porque quando a gente não se questiona, quando a gente não coloca para a nossa consciência, não traz para a consciência essas questões, quem domina é o automático. E no automático estão os nossos sabotadores. E você vê assim, sabe, que a autossabotagem a gente acha assim, não tem problema nenhum. Não, Não tem, depois eu faço. é Não vai causar nada na minha vida, mas causa. Ela muito, causa muito prejuízo para sua vida. muito. Ela causa insegurança, tristeza, incerteza, frustrações, ansiedade, estresse. Porque assim, mesmo você se sabotando, chega uma hora que você para e pensa assim, pô, eu podia ter feito. Né? Podia ter chegado. Hoje eu teria atingido meu objetivo. Até agora eu não Uhum. consegui. Entende? Então, assim, você vai ficando frustrado. E isso vai te causando uma depressão. É. E o que eu acho que é mais sério em tudo isso, que a gente vai sabotando a nossa própria felicidade. A gente vai adiando. Só que a gente não adia só uma dieta. A gente não adia só um projeto para arrumar as gavetas. Não é isso que a gente adia. A gente adia a nossa felicidade, a nossa realização. Porque quando a gente tem movimentos
comandados pelos nossos sabotadores, a gente sabota em tudo na vida. A gente sabota não só a dieta, a gente sabota a iniciativa de fazer um curso, de se aprimorar num trabalho que a gente necessita para ter uma situação financeira melhor. A gente sabota no relacionamento, quando a gente deixa de conversar, deixa de interagir e falar o que a gente sente. A gente vai sendo tomado por esse sabotador em todos os campos da nossa vida. Você vê assim que a autossabotagem, ela é um ciclo, né? Verdade. Ela é um ciclo vicioso até. Uhum. Porque assim, no momento que você sabota numa coisa pequena que for, num problema diário da sua vida, por exemplo, eu teria que deixar a cozinha organizada. Uhum. Não deixei, vou fazer outra coisa, porque a gente sabota às vezes para fazer alguma coisa prazerosa, né? A gente sai para fazer alguma coisa prazerosa, então a gente se sabota. E coisa pequena, né? E aí você vai vendo que você começa a sabotar em coisas grandes, entende? Então, é que nem você falou, é um ciclo. E você precisa quebrar esse ciclo. Como é que quebra esse ciclo? Então, eu acho que a primeira coisa é essa reflexão mesmo que a gente tem que ter do que a gente tem de capacidade, do que a gente é, a reflexão do que eu falei no começo do nosso episódio, sobre o que é a vida, qual que é o significado que a gente tem, o que a gente define do que é a vida, do seu propósito, o propósito da vida, o nosso propósito dentro do propósito da vida, né? Eu sei que é um pouco, talvez, abstrato pensar dessa forma, mas é um questionamento que, se a gente for constante, né? Fizer ele constantemente e não parar de ler, de estudar, de ter insights na nossa vida, isso vai dando uma base, um fundamento para a gente trabalhar com esse sabotador que existe dentro da gente. E a gente vai sendo questionador dele, né? A gente vai impondo que ele pare de se manifestar em determinados momentos. Fala, para! Não é assim. Eu já pensei sobre isso. Eu já pensei, já raciocinei, já cheguei numa conclusão. Não adianta você vir falar para mim, sabotadora, Eu sou boa. que você não vai me convencer. Hollywood, eu tô disponível, tá? Tô disponível aqui, tá? Né? Então, esse diálogo que a gente se coloca, né, é como se fosse dois seres, a minha consciência e meu sabotador. E eu vou colocar em xeque tudo aquilo que esse meu sabotador me coloca. Eu vou argumentando e vou tirando força dele. Só que só argumentar não basta. Eu tenho que agir. Eu tenho que falar, bom, é isso, então eu vou fazer. Então, eu vou dar aqui exemplos práticos. Pode? Por favor. Então, vamos lá. Então, por exemplo, o exemplo prático. Um exemplo prático para você parar de se sabotar, né? Vamos começar. Primeiro, a gente tem que fazer autorreflexão. Você tem que se entender. Porque assim, você sabe. Você é ardiloso. Então, você sabe quando você vai se sabotar. Você sabe. Ela falou, você não é você. Ela tá falando com o seu sabotador. O seu sabotador, gente. É de sabotador para sabotador. Gente, dá licença aí. Deixa o seu sabotador na sala. Deixa eu conversar com ele aqui. Eu e você, gatinho. Então, é o seguinte. Então, a gente sabe o que é difícil pra gente e o que eu não quero fazer, o que é penoso para eu fazer. Nós sabemos. Por exemplo, todo mundo sabe, gente, já tá de cor, quem acompanha a gente, eu falo todo o podcast que é pra ver se entra na minha mente isso, meu corpo absorve. Eu não gosto de fazer caminhada, eu não gosto de fazer atividade física, não gosto. Só que assim, eu sei que o meu sabotador, ele vai fazer de tudo pra eu não ir naquele dia, como ele fez ontem, né? E eu preciso já estar preparada pros argumentos dele. Entende? É isso aí. Então, um dos argumentos que ele vai me dar, primeira coisa que eu tô preparada, eu não vou ouvir ele. Não vou ouvir. É aquele negócio, vai sem pensar. Entende? Mas, como a gente trabalha com autorreflexão, você tem que pensar. Então, assim, aquela frasinha que vem na sua mente assim, você não é capaz. Né? Então, eu não vou... gente, eu não sou capaz, por que eu vou? Né? Então, nessa hora... Para tudo que você está fazendo. Para tudo. E analisa essa frase. Eu não sou capaz. E se pergunta.
Por que que eu não sou capaz? Quem disse Quem isso? disse isso? Cadê você? Faz assim, né? Pra ver se ele tá ali perto. Quem disse isso? E e começa a analisar quem você é. Cara, você é uma pessoa em evolução, você é plena felicidade, você tem raciocínio, você tem intelectual, você tem consciência, você é criação de Deus ou de quem você quiser, porque você é criação de alguém. Então, como que você não é capaz? Fala pra mim, como que você não é capaz? Uhum. Pode ser que você não seja experiente, mas você é capaz. Uhum. Capaz você é. Então, você para e pensa, analisa. Ai, mas um dia me falaram, já me falaram também que eu não tenho determinação para fazer as coisas. E eu acatei isso. Só que assim, a culpa é de quem falou? Não, a culpa é minha, que eu acatei isso. Uhum. Entende? Então, hoje eu tenho determinação. Tenho. Eu tô provando para mim que eu tenho. É difícil? É difícil. Então eu provo para mim que eu tenho. No momento que você vai fazer, isso é um exercício. Agora eu vou para outro exercício. Posso falar um monte aqui? Pode, Então tá. pode. Então, o outro exercício que você pode fazer é o seguinte: identificar seu medo. Uhum. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou ter medo. É normal eu ter medo, né? E eu sei que eu vou ter medo. Identifica por que que você tem medo disso, né? Que nem eu Uhum. falei, né, das minhas duas alunas. Elas têm medo porque elas são capazes. Elas têm medo do sucesso, Uhum. entende? Então, assim, eu sei que agora vocês sabem, tá, meninas? Então, eu sei que elas sabem, que agora elas sabem disso, entende? Porque elas são extremamente capazes. Só que às vezes é mais fácil eu não acreditar em mim. Uhum. Então, eu vou ter sucesso? Vou ter sucesso, mas deixa eu chegar lá no sucesso, Uhum. entendeu? Então, supera os seus medos, né? Então, e vai em frente. Outra coisa que você pode fazer também, que é bem legal, é você, no momento que você vai fazer alguma coisa, e aí você vem com alguma frase na sua cabeça, não, não vai, né, é melhor não, você não é capaz, para tudo, para Uhum. tudo. Se você quiser fechar o olho, você fecha o olho. E você começa a prestar atenção na sua respiração, Uhum. né? Esse é um processo de meditação, de mindfulness, tá? O mindfulness, ele te leva a você começar a viver o momento presente. Porque assim, quando eu vou procrastinar alguma coisa ou auto me sabotar, eu tô fazendo isso lá no futuro, entendeu? Então, vamos prestar atenção no aqui e no agora. Uhum. Então, vamos respirar, presta atenção na sua respiração. E depois você se questiona. Questiona esse cara ardiloso que tá aí. Uhum. Por que que você tá falando isso? A gente nunca foi lá. Não, vamos lá, vamos ver o que dá. Depois a gente vê. Se não deu certo, beleza, a gente tenta de novo. Não tem problema. A vida é assim. Outra coisa que o Mickey falou, né? O mural, né? O seu mural dos sonhos. Você pode também estar colocando, pode estar fazendo. Usa a inteligência artificial, faz montagem de foto, põe lá, porque assim, quando a gente visualiza, a nossa mente precisa visualizar. No momento que a gente visualiza, a gente tem maior capacidade de começar a andar nos nossos objetivos. Entende? Isso é Uhum. muito importante. Então, você tem várias formas, várias técnicas aqui que eu dei para vocês pararem de auto-sabotar, né? Só que não acha que, não, hoje eu não, a partir de hoje eu não me saboto mais. Mentira, Há mentira. quantos anos esse sabotadorzinho tá na nossa cabeça? Meu, ele pode ter 4 metros de altura e você não sabe ainda. Exatamente, né? Ele assume de uma certa forma a nossa vida e quando a gente vê, a gente deixou de fazer um monte de coisa. Perdemos um monte de oportunidade na nossa vida. E não, né? A gente tem que estar disposto para conseguir superar tudo isso. Não podemos nos deixar vencer por esse sabotador, porque isso significa que a gente está se rendendo à vida, à vida de felicidade. A gente está deixando isso para trás. E não é assim. E não adianta a gente ter a ilusão de que a vida não vai trazer desafios para a gente. Com certeza ela vai. E quando ela trouxer, a gente tem que ter a ciência de que o sabotador vai estar ali, querendo falar para você assim: não vai, não vai, não faz. Mas
A gente tem que ter essa força de falar, não, eu sei que ele existe, mas eu sei que a vida está trazendo para mim uma nova possibilidade. Cabe a mim decidir, mas a decisão não deve ser baseada naquilo que o meu sabotador me diz, mas na minha consciência. Isso realmente vai ser bom para mim? Isso vai ser útil? Vou conseguir trazer benefícios para a minha vida e para a vida das pessoas que me rodeiam? Essa análise é feita racionalmente e não baseada num medo, numa insegurança, né, em desculpas. Isso não pode haver. Essa decisão ela tem que ser refletida e muito lúcida na sua decisão. Quando eu falo assim que você vai se sabotar, você Uhum, vai se sabotar, porque a gente está acostumado a se sabotar, né? E na verdade, o nosso cérebro, ele é programado para isso, né? Ele é programado para você não ter gasto de energia. uhum, Então, no momento que eu resolvo, eu vou mudar a minha vida, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou trocar de carreira, eu vou fazer essa transição de carreira, mas eu preciso fazer curso, preciso fazer isso, então, assim, o seu cérebro identifica assim, gata ou gato, uhum. pera aí, vamos analisar a situação assim, a gente vai gastar muita energia com isso. Então, o seu cérebro, ele identifica que você está passando por um processo que ele precisa se defender. Ele não pode gastar energia. Então, ele vai agir dessa forma, entende? Então, ele vai falar para você, ele vai alimentar o seu sabotador para ele falar assim, ó, vai lá, fala para ela ou para ele que ele não pode seguir esse processo que ele quer. Porque a gente vai gastar energia. Vamos ficar assim do jeito que a gente tá. Entende? Então, esse é o maior dos nossos problemas. Entende? A gente tem que modificar, lutar contra a gente mesmo. Você está falando, Fê, esse aspecto, né, de vou economizar energia. O nosso corpo fala isso para gente. Fala. Né? É uma questão instintual, de sobrevivência. E para a gente suplantar, a gente dominar esse lado sabotador da gente, não é por instinto, é por razão, é por raciocínio. É outro tipo de energia, é outro tipo de manifestação que a gente tem que colocar. Né? Então a gente confronta dois tipos de energia. Eu vou confrontar esse instinto de querer me preservar, de querer me manter numa zona confortável, de não me arriscar, porque eu já conheço, não é nada diferente, eu estou acostumado. Esse estar acostumado é aquele movimento de estagnação, parada. Tá bom assim, tá? Não tenho problema, tô vivendo a minha vidinha, tá tudo dando certo, tá tudo, né, tranquilinho, não tenho grandes surpresas. Mas isso não leva a gente à evolução, ao crescimento. E sem evolução, sem crescimento, a gente não tem possibilidade de ser um ser realizado, um ser pleno. Porque a plenitude é trazer o máximo da capacidade que a gente tem em evidência, em manifestação. E a gente só consegue isso quando a gente é desafiado. Se a gente não tem desafio, como que eu vou saber que eu sou capaz de mais? Nunca vou saber, nunca vou descobrir isso. Né? Então, esse potencial que nos foi dado, ele precisa ser evidenciado, ele precisa ser testado, ele precisa ser provocado para que eu consiga realmente falar, é isso mesmo, esse potencial que me deram é real, eu manifesto. Olha que louco, né? O nosso corpo fala uma coisa. Aquele negócio, né? Meu corpo fala uma coisa, a minha mente fala outra coisa, a minha coluna uma coisa, meu estômago outra, né? É muita gente Muita falando. gente falando junto comigo, gente. Então, assim, um fala, vai pra academia, outro fala, não, fica, outro fala, não, sua coluna não presta pra isso, não, vai comer um doce. Então, olha, muita gente falando. Então, isso é verdade, a gente tem que ter autorreflexão para entender quem a gente tem que ouvir na hora, né? Você precisa parar e ver o que você vai fazer, né? Se você tem, que nem a gente falou no podcast passado, né? Do seu objetivo ao seu sucesso. Então, assim, se você tem o seu objetivo, suas metas concluídas, suas metas traçadas, né? Concluídas já tem sucesso, né? Então, você tem suas metas traçadas, você consegue andar nessa linha. Entende? Então, isso é uma coisa positiva.
A gente está lutando contra várias forças do mal. Do mal, gente. Então, que a gente está alimentando. Entende? Então, assim, a gente precisa parar, fazer autorreflexão e andar nessa linha, né? Exato. E outra coisa, assim, para você, que eu esqueci de falar, que outro exercício para você fazer de autossabotagem, para você evitar a autossabotagem, é você criar metas, que nem a gente falou no podcast passado, né? Você tem o seu objetivo, vai criando metas até chegar ao seu sucesso. E entre essas metas, você criar metas pequenas, né? E aí você vai acompanhando o seu sucesso, né? Que é o que a gente falou, o seu sucesso não é quando você chegar lá, é quando você faz a sua transformação, né? Então, a autossabotagem, gente, ela é ardilosa, ela tá aí, ela vai te cutucar a vida inteira, Você não vai deixar de ter ela na sua vida. A única coisa, você vai tirar a força que ela tem com você. Entende? Exato. Mas ela vai estar aí. Sempre, sempre. Aí você vê se você quer ouvir ela ou não. Se você quer seguir a instrução dela ou não. É uma decisão, cada um de nós, né? E eu digo para vocês, e digo para mim mesmo, é decisão entre você ser feliz ou não ser feliz, se realizar ou não se realizar. Essa é a decisão. Não é de ouvir um sabotador ou não. Não é isso, né? Envolve muito mais coisas para a nossa vida. Então, é delicado, é um assunto realmente que precisa ser tratado. Muitas vezes a gente tem esse receio, né? Porque se eu souber, se eu tiver consciência de que eu tenho esse sabotador e que ele atua na minha vida e eu deixo ele atuar, putz, agora eu já sei, né? Eu estou consciente. Então eu estou consciente que eu estou largando a minha vida para ouvir alguém que não quer que eu cresça. Eu quero assim, ó. Tava aqui pensando, né? Você tem um sabotador dentro de você, que você cria ele, né? Então você criou esse cara. E alimenta ele, sustenta ele. Quer um conselho? Põe esse cara de dieta. Põe ele de dieta hoje! Hoje! Vamos ver se ele não emagrece, se ele não perde a força dele com você. Entende? Então, assim, é complicado, porque assim, a gente vai alimentar e não vai alimentar. Vai ter dia que você vai falar, não, vou procrastinar. Tá? E não vai se julgar por causa disso. Sabe? Às vezes a gente se frustra por causa disso, mas não tem, né? Um dia ou outro, lembra, a gente está em processo de evolução, né? Então, assim, você procrastinar, você ainda ouvir o seu sabotador, é normal, é normal. Não vai achar que você é a pior pessoa do mundo por isso. Eu ouvi ele o fim de semana inteiro, tá? Fiquei super relaxada o fim de semana. Então, você pode fazer isso, sabe? Então, é aos poucos que a gente vai tendo uma modificação. Isso é importante, sabe? Porque não adianta eu querer mudar da noite pro dia. Porque mudou da noite pro dia não é mudança, tá? Não, você não muda o seu comportamento. Você tá num processo de desespero aí. Então, e você vai regredir ser o que você era. Então, vai aos poucos. Tenta identificar quando você se sabota. Primeira coisa, quando que eu me saboto? E às vezes é tão legal você pedir ajuda. Com certeza. Entende? Que nem assim, tem dias que eu não quero fazer atividade física. Aí meu marido fala pra mim, vamos andar? Falei, não queria. Não, vamos! E aí você vai. Procura o seu objetivo e pede ajuda, né? Isso que você está falando, desculpa, Fê, é muito interessante, né? Se a gente já tem uma luta interna para lidar com o nosso sabotador, imagina se você é rodeado de gente que te sabota, que pensa igual o meu sabotador. Nossa Senhora! Não, para que dieta? Vamos comer uma pizza hoje, vamos sair hoje, estudar. Para com isso. Amanhã você dá um jeitinho, fala com o professor, não, vamos sair. Imagina, é duas forças que você tem que brigar. São dois sabotadores. Então, se rodeia de pessoas que pensem como você. Significa dizer, pensam que querem crescer. Pensam que querem enfrentar situações que não são confortáveis, mas que vai te levar a algo melhor.
né? Se rodeie de gente boa, né? Que vai te ajudar. Isso é bastante importante. É um apoio, né, que É. você tem, né? Uhum, É aquele convívio social positivo, uhum. né, que você vai ter. Isso é muito legal, muito legal. Claro, vai ter aqueles lá que vão te puxar o tapete, vai ter. Mas, assim, não é para você falar assim para eles, não conversa mais comigo a partir de hoje, Uhum, né? Só não escuta o que eles falam, só isso, né? Não vamos criar inimizade com com ninguém, Nick, pelo certeza. amor de Deus. Então, autossabotagem, a gente tem que prestar atenção, tem que prestar muita atenção, né? Você tem que quebrar esse ciclo da autossabotagem, Uhum, né? Você tem que identificar, você tem que parar a sua vida no momento, faz esse exercício de mindfulness que eu ensinei para vocês agora, só presta atenção na sua respiração e pensa naquela frase, por que que eu não sou capaz? Quem disse? Eu tentei, não tentei, então não tem nada provado. uhum. Entendeu? Então, assim, não tenha medo do fracasso, né? Se você não fracassar, você não aprende. Se você não aprender, você nunca vai mudar. Eu costumo dizer, Fê, que o único fracasso que existe é quando a gente não se aventura. Quando você não tenta. É. E esse tentar, esse aventurar, significa assim, não é ser inconsequente, fazer uma coisa louca, né? Sair que nem porra louca. Não, não é isso, né? Se aventurar ter a coragem de aceitar os desafios que a vida te traz, aquilo que vai te fazer bem. E isso que é se aventurar. Então, quando a gente tem essa força, o sucesso já se estabeleceu, ele já está em andamento. O único fracasso é a gente se acovardar. Isso para mim é um fracasso, porque eu nunca vou ganhar a experiência de ter tentado. E se não deu certo, tudo bem não deu, se não dá certo. Por que isso vai ser impeditivo, né? Mas eu vou estar mais preparado para o próximo. Para a próxima vez, eu vou estar mais próximo do sucesso que eu quero. A gente ouve falar de vários cientistas ou de vários empresários que tiveram os resultados que não esperavam, que não queriam, faliram ou tentaram diversas fórmulas diferentes de alcançar um determinado resultado e não deu certo. Só que depois que eles alcançam o sucesso que eles queriam, a gente só vê o sucesso, não viu o quanto que ele teve de momentos de experiências que não deram certo, mas que não foi fracasso. Foi momentos que ele foi se aproximando mais do sucesso que ele queria, né? Então, essa forma de se viver, né? De enfrentar esses sabotadores que rodeiam a nossa vida e que está dentro da gente também. A gente tem que ter essa coragem, se aventurar em coisas boas que me fazem bem. E para finalizar, a gente vai deixar uma frase aqui para vocês pensarem, né? A gente sempre finalizou com as nossas conclusões, Uhum, né? E aí a gente achou que está faltando alguma coisa. uhum. Então a gente chegou à conclusão que sempre vamos deixar aqui uma frase para vocês refletirem e pensarem, tá? Eu vou colar porque a frase é grande, tá, gente? Lembra do Outubro Rosa, tá? Então vamos lá. Ó. Você é uma luz poderosa, carregando a essência de uma criação celestial. Nutra o que te conduz à plena realização e torne-se a manifestação viva da sua felicidade. Então, a gente vai deixar escrito aqui a frase para vocês e para vocês refletirem. Agradeço de coração, né? Espero que a gente tenha ajudado vocês a se livrarem desse sabotador que habita dentro de vocês. Espero ter ajudado, gente. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigado. Tchau!